Boa noite, amado irmão. Estou aqui nos últimos minutos desse dia para trazer para você a palavra de Deus, conforme prometido. Estamos aí desde 1º de janeiro, começamos em Gênesis 1, já estamos em 2 Samuel capítulo 9, perseverando todos os dias, ainda que tarde como hoje, mas deixando para você a palavra. Hoje foi um dia extremamente proveitoso, de muito trabalho, de muitas conquistas, e nós estamos aqui felizes por ter servido ao Senhor durante todo esse dia e terminar tão bem assim, meditando na palavra de Deus. Quero deixar essa palavra para você, 2 Samuel capítulo 9. Aqui, Davi, ele vai desejar ali, exercer bondade para com a casa de seu amigo Jonatas, e, aliás, com a casa de Saul, como ele havia prometido. Então, no versículo aí, 1 do 2 Samuel 9, Davi vai dizer assim: um dia Davi perguntou, será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Davi não estava, meu querido irmão, disposto a demonstrar amor ou bondade para com os filhos de Jonatas. Ele queria demonstrar bondade para com a descendência de Saul. E aí Davi com certeza toma conhecimento que havia um homem chamado Ziba. Esse homem, ele era servo de Saul. Davi então manda chamá-lo e pergunta, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Ele na verdade tinha sido servo de Saul, mas Davi pergunta para ele, ele diz, olha, sou eu e sou seu servo. Demonstrando assim que já não tinha mais essa relação com o rei falecido que era Saul. Então Davi perguntou, olha, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? E aí Ziba responde, ainda existe um filho de Jonatas, mas, aí vem um detalhe, ele diz, olha, existe um filho de Jonatas, só que tem um porém, ele é aleijado dos pés, de ambos os pés. Queridos irmãos, a Bíblia já nos revela isso, nós lemos que no momento ali, em que ficaram sabendo da morte de Saul, de seus filhos, uma mulher fugiu, segurando Mefibosete, ele caiu, e acabou ficando aleijado de ambos dos pés. A sua ama foi salvada e acabou deixando cair. E ele permaneceu com essa deficiência. É interessante que quando Ziba conta que ele era aleijado de ambos os pés, eu quero lembrar para você que os deficientes físicos naquela época eram tidos como um peso, um peso morto. Uma pessoa que precisaria ser sustentada e muitas vezes acabavam aí nas ruas como pedintes. Só que Davi não quis entrar em detalhes. Preste atenção, Davi só diz assim, e onde está? Isso é graça, irmãos. A graça que Deus tem por nós, ela é desse jeito também. O Senhor pergunta por nós e não quer saber quem somos, o que fizemos. A graça dele é capaz de nos alcançar. Então vem Ziba e responde assim, olha, Mefibosete está na casa de Maquir, que quer dizer mercador ou vendido. Ou esse homem era um negociante, ou esse homem era alguém que havia sido vendido. Não sabemos, o texto não nos diz. Só diz que também ele estava numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa sem pasto. Você imagina, meu querido irmão, Mefibosete, ele nasceu filho do rei, mas a sua deficiência o levou para longe da casa do rei. Ele foi para uma região sem pasto, sem vida. A história de Mefibosete é a história da nossa salvação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas um dia o homem pecou, e o homem se tornou então deficiente diante da santidade de Deus. E nós fomos parar num lugar, mortos nos nossos delitos e pecados, um lugar sem vida, um lugar sem pasto. Só que um dia o rei nos mandou trazer de volta, por meio de seu filho Jesus Cristo. Assim como Davi mandou chamar Mefibosete, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir. Foi Davi quem mandou buscá-lo, porque Mefibosete era aleijado de ambos os pés, ele jamais conseguiria vir. Tinha que ser um ato do rei, assim como a nossa salvação é um ato de Deus. E quando Mefibosete, então, é transportado por esse rei, que queria demonstrar bondade até a sua presença, ele sente toda a sua indignidade. E ele ali, mesmo aleijado, ele inclina-se e prostra-se com o rosto em terra. E aí o rei diz, olha, Mefibosete, Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, eu estou aqui às suas ordens. E Davi diz, olha, não precisa ter medo, porque eu serei bondoso por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre a minha mesa. Davi está dizendo, eu vou ser misericordioso com você por causa do filho do rei. Assim como nós hoje obtemos misericórdia de Deus por causa do filho do rei dos reis. Nós temos a misericórdia de Deus por meio do seu filho amado Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então Mefibosete se inclinou, e reconhecendo isso, ele disse, quem é esse teu servo para que o Senhor tenha olhado como um cão morto, como eu? Por que o Senhor olhou para um cão morto como eu? Eu não mereço. Isso, meu querido irmão, é o que a graça produz em nós. Quando você é alcançado pela graça, você não sente que tem mérito algum. Pelo contrário, você reconhece que tudo é favor de Deus. É um rei bondoso que estende a mão para alguém totalmente incapacitado. E sabe o que Deus faz? Na nossa vida, Ele restaura todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas. Ele nos faz co-herdeiros com Cristo. Então, meu querido irmão, o que acontece aqui com Mefibosete é que tudo que pertencia a Saul, toda a casa dele, ele deu
Toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos. Ele diz para Ziba, olha, ô Ziba, você era servo de Saul, então agora tudo o que pertencia a Saul, tudo que era dele, que você tomou conta, vai para Mefibosete. Você e seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos, para que a casa dele tenha que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, Saul, comerá para sempre na minha mesa. E Ziba diz, farei tudo o que o meu senhor ordenar a este teu servo. E aí o texto diz assim, assim passou a comer na mesa de Davi com um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. E diz o texto, ele era coxo de ambos os pés. Aqui, meus irmãos, nós temos o retrato da graça. Tem um autor que eu gosto muito chamado Charles Swindoll. Ele tem uma série denominada Heróis da Fé. E dentre esses heróis, ele discorre sobre a vida de Davi. Quando ele fala de Mefibosete, ele fala de uma maneira maravilhosa. Ele começa a imaginar os filhos de Davi. Você sabe, né? Que eram muitos. Tinha Absalão, por exemplo, que era belíssimo. Imagina Tamar, Aminon, o mais velho, sagaz, inteligente, sentado à mesa. Aí fica imaginando Tamar chegando, tão linda. Depois chega Absalão, que era o mais belo de todos, aquele cabelo, que a Bíblia descreve que era um homem lindíssimo, o mais belo de todos. Chega Salomão, tão inteligente, tão estudioso, tão sábio, tão aplicado. E de repente nessa mesa maravilhosa, com os filhos maravilhosos de Davi. Davi um grande guerreiro, seus filhos grandes homens. E de repente começa um barulho de uma muleta, que bate, bate, bate. É o som de Mefibosete, sabe, para fazer o quê? Para tomar assento na mesa do rei como filho. Mefibosete nessa história sou eu e é você, meu querido irmão. Deus, por sua misericórdia e graça, não quis saber da nossa deficiência, nos buscou no lugar de pasto. E por causa do filho, assim como Davi teve misericórdia por causa de Jonatas, por causa do filho Jesus Cristo, nós temos restaurado todas as coisas, e mais do que nós imaginamos. Hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus, porque podemos sentar e um dia sentaremos com Ele. Hoje participamos da sua mesa e um dia estaremos com Ele ceando a ceia do Cordeiro, e estaremos com Ele para todo sempre. É uma história sobre graça, em que Mefibosete sou eu e é você. Deus te abençoe, meu querido irmão, e amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.